Fala pessoal da DFP, tudo bem? Eu sou o Pedro, tenho 28 anos, sou técnico de TI no Instituto das Cidades Inteligentes do ICI. E o vídeo de hoje, eu vou falar sobre os games, como se organiza o mercado de trabalho de games. Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2020, o ano da pandemia, o mercado de games faturou cerca de 126 bilhões de dólares, incluindo todas as plataformas, os celulares, computadores, os consoles de mesa em si. E hoje em dia nomes como Valorant, League of Legends, Call of Duty, Free Fire, Counter-Strike, Fortnite, são bem conhecidos por todo mundo. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu uma propaganda mostrando o potencial dos games e dessa indústria, que é uma indústria muito rentável hoje em dia. Mas para ela se tornar tudo que ela é hoje, ela teve que ter um começo, como qualquer outra indústria e assim. E esse começo foi lá em 1970, e eu vou explicar isso para vocês terem um contexto de como ela era, como ela surgiu, e como ela foi evoluindo com o tempo e com a tecnologia também, que não era que nem a gente vê hoje, era bem limitado. E vamos lá, vamos dar essa viajada no tempo, para vocês verem jogos que hoje em dia vocês pensam, nossa, é de agora, mas não, surgiu lá atrás, e produtoras também. Então, vamos lá. Pegando ali dos anos 1970 a 1980, a gente tem o primeiro console caseiro lançado. Nós já tínhamos os arcades, que era aquele grandão que você pegava e jogava, tinha os botões e nem tinha botão, na verdade, era um botão só e dependendo do jogo que você controlava ali. O primeiro console caseiro que teve foi o Odyssey 100, da americana Magnavox. Era um console bem limitado, tá? E ele só tinha dois quadradinhos brancos na tela que eles conseguiam renderizar. Então, para você jogar um jogo de futebol, no kit do Odyssey vinha uma cartela que você colava na TV e fazia o fundo do campo de futebol ou de beisebol, que são esportes americanos bem famosos. E foi aquilo, era aquilo lá, foi o primeiro console e teve boas vendas. Mas teve uma empresa, ela está até hoje, mas não como uma fabricante de jogos, mas mais como uma desenvolvedora, a Atari, ela também é daquela época. E ela foi lá e resolveu lançar um arcade, que era o Pong. Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas não está ligando o nome ao jogo em si. Mas é aquele jogo de tênis lateral, que você tem duas barrinhas e a bolinha vai no meio. Então a bola bate, você tem que defender o gol e defender ali, e você vai fazendo as pontuações. Isso foi lançado em 73 e virou uma febre geral. Logo no primeiro ano, a Atari vendeu 2.500 máquinas, e em 74 já tinha passado a marca de 8.000 máquinas, só nos Estados Unidos, que foi o principal mercado dos games naquela época. E foi um sucesso estrondoso. O pessoal todo mundo queria jogar, se juntavam em bares, ou casas de arcade mesmo, para poder estar jogando aí o Pong e as outras máquinas que tinham. Só que as outras fabricantes de arcades também, os mais limitados, viram aquela ideia. Como as leis naquela época de copyright, que são os direitos autorais, eram bem falhas, eles foram lá e criaram os clones, que também é um mercado, é uma indústria, que foi bastante forte aqui no Brasil, com o Dynavision e outros, principalmente o Dynavision, que foi o que eu conheço, que eu joguei, que era um clone de um console de uma grande fabricante, mas isso eu vou falar mais pra frente, para vocês entenderem como surgiu. Os clones, assim, já era bem lá das antigas, desde o começo da indústria dos games, um jogo fazia sucesso e lá tinha um clone dele. Geralmente de qualidade duvidosa, não era tão bom quanto o original. E a Atari, que não era boba nem nada, os fundadores falaram, poxa, já que tá fazendo sucesso, o pessoal se desloca, por que eles não podem ter isso em casa? Que foi no Natal de 75, eles foram lá, fabricaram. Natal de 75 foi lançado o Home Pong,
em parceria com a Sears, né, uma empresa americana, e foi um sucesso fenomenal, né? Logo no Natal vendeu 150 mil unidades, né? E todo mundo comprou esse console. Só que naquela época, né, por ser limitado a tecnologia, era um console e um jogo, né? Então a gente também teve o lançamento do Breakout, né, pelo até então desconhecido Steve Jobs, que saiu da Atari depois de fazer o jogo e fundou a Apple, que também era o console do Breakout, que, né, para quem não conhece, é um jogo que tem a barrinha, aí vai a bolinha e você vai destruindo os alvos em cima, né? Eu conheci com a Arkanoid no Dynavision, né? Esse jogo que foi um remake, né, entre aspas assim, do Breakout daquela época. Já em 77, né, um dos fundadores da Atari, ele parou e pensou assim, poxa, né, porque eu tenho diversos arcades aí, né, e o console também tem só de um, mas e se eu fizer um console que eu consiga trocar os jogos, né, como naquela época tinha as vitrolas e toca-fitas, poxa, se eu conseguir trocar os jogos, e se eu conseguir criar alguma coisa ali para vender mais, né, foi aí que eles criaram o Atari 2600, né, que contava com jogos próprios e ports dos arcades daquela época, e foi lá que surgiram os jogos como Pitfall, Pac-Man, né, o Come Come, Asteroids, os Space Invaders, são todos daquela época. Né, para quem teve, né, um console nos anos 80 no Brasil, que também veio, né, uns clones do Atari, mas veio uns anos depois, provavelmente tem um desses jogos já jogou alguma vez aí em algum clone, alguma coisa assim na internet. Tá? Só que naquela época, né, como eu falei, a Atari visava muitos lucros. E ela não dava crédito para os produtores, né, dos jogos, para os game designers e afins. E eles se revoltaram contra isso e começaram a sair da Atari e a fundar as third parties, né, as desenvolvedoras terceirizadas, assim, que faziam os jogos para determinado console e as fabricantes, né, comercializavam e assim por diante, tá? E um dos estúdios que está nativo até hoje, que foi fundado naquela época, é a Activision, né? Para vocês terem uma ideia do ódio do pessoal dos desenvolvedores naquela época, tem um jogo chamado Adventure do Atari 2600, que o programador do jogo, né, se você pegasse determinado item, era um item cinza, assim, uma chavinha, era todo polígono, tudo quadradinho, né? Então você pegava aquele item, você levava ele até o início do jogo e você liberava uma sala secreta que continha o nome dele, né, escrito e o nome do Warren Rubinet, né, que foi o cara que programou o jogo. Isso foi ali né, de 70 até 80, ali, o Atari foi o que mais realmente, né, dominou o mercado e foi vendendo, foi fazendo sucesso juntamente com os arcades. No início dos anos 80, a Atari já tinha faturado aí uma quantia aproximada de 2 bilhões de dólares, né, com os games. E aproveitando esse sucesso, né, iminente desse novo mercado que tinha, a Hanna-Barbera, né, o estúdio de desenhos, né, da Hanna-Barbera, que criou tipo, os Flintstones e Scooby-Doo, né, que está aí até hoje, os Jetsons, ele foi lá e criou o desenho do Pac-Man, né, que era um jogo de muito sucesso, principalmente no arcade, para o pessoal bater recorde e tudo mais. Foi lá e criou esse desenho, né, que foi o primeiro jogo a ter um desenho animado. Né, e não foi só um desenho animado, eles fizeram lancheiras, brinquedos e começaram a criar um novo nicho de mercado, né, não somente focado nos jogos, mas em produtos, né, derivados desses jogos. E já no finalzinho dos anos 80 ali, né, com o mercado americano fomentado para indústria, para jogos e criação e tudo mais, teve uma empresa, né, até então desconhecida, lá do Japão, que chegou e fundou um escritório nos Estados Unidos, que era a Nintendo. Né? Para vocês terem uma ideia, um pouquinho da história da Nintendo, ela trabalhava com umas cartas Hanafuda, né, que você vai dar uma pesquisada depois, e faziam com jogos de mesa lá no Japão. E vendo, né, essa tecnologia e tudo mais, eles falaram, opa, vamos investir na indústria de games. Foi quando eles lançaram o Game Watch, que era um portátil, né, que era um
Mr. Game Watch, o bonequinho, ele tinha minigames e também virou uma febre, né? Porque ou você podia jogar nos arcades, ou em casa, ou no Game Watch, onde quer que você fosse. E vendeu muito, muito mesmo nos Estados Unidos. Aí, né, nós temos esse período 70 e 80, que foi basicamente a Atari, e depois vem o Game Watch. Temos outros consoles, mas não fizeram tanto sucesso, não ditaram o mercado como a Atari ditava naquela época. E também nos arcades. Aí chegando ali de 1980 a 1990, né, a Nintendo, impulsionada pelo sucesso do Game Watch, resolveu entrar no mercado de arcades, né, nos Estados Unidos, lançando o Donkey Kong. Mas não o Donkey Kong que a gente conhece hoje em dia. Né, o Donkey Kong naquela época era uma tela fixa e você controlava o, né, naquela época chamado de Jumpman. Você tinha que salvar sua namorada do gorilão. Né, foi um sucesso, né, já logo no início dele, nos anos 80. E até 82, né, vinham cerca de 60 mil cabines só nos Estados Unidos, rendendo 180 milhões de dólares. Isso naquela época era muito, muito dinheiro. Até hoje é muito, mas naquela época era realmente muito dinheiro. E os arcades, né, começaram a dominar o mercado. Onde quer que você fosse, tinha casas de arcades, e a gente vê nos filmes assim, mais antigos, a galera jovem, todo mundo se reunia lá. E no ano de 82, a indústria dos games, né, lucrou em 7,7 bilhões de dólares. E estima-se que existiam 24 mil casas de arcades, com uma média de 1,5 milhão de cabines. Isso só nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que em menos aí de 10 anos foi algo estrondoso, né? Foi um crescimento exponencial totalmente, né, surreal. E para incentivar o pessoal a continuar jogando e tudo mais, naquela época também começaram as premiações. Então as desenvolvedoras, as casas de arcades organizavam campeonatos e davam prêmios, né, para quem conseguisse melhor pontuação, para quem ficasse mais tempo jogando, já que era por ficha e você tinha, né, era meio que por tempo limitado para aumentar o lucro. Então se você alcançasse maior pontuação e não morresse, você continuava jogando. Não é que nem hoje a gente vai lá, pausa, né, toma um café, vai no banheiro, faz alguma coisa. Naquela época, se você perdia, morria, era o próximo, que sempre tinha uma fila de gente esperando. Então era algo bem, bem interessante e bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. E em 83, né, avançando um pouquinho aí, a gente teve o lançamento do Famicom no Japão. A gente aqui no Brasil conhecia como Nintendinho. E também foi um sucesso tremendo, né, no Japão, depois aí para os Estados Unidos com o nome de Nintendo, né, com umas cores mais sérias, e de lá foi que surgiram jogos que estão até hoje, né, no mercado, como Super Mario, Zelda, Metroid e Excite Bike, né, o joguinho de motinha. Quem era criança nos anos 90 provavelmente jogou o Excite Bike, lembra de como era legal, né, e a Nintendo começou a tomar o espaço da Atari, né? Porque a Atari tinha o 5200, você bem me lembra, que não tinha uma qualidade muito boa dos jogos, que era só o porte 2600, e o Nintendo veio aí com gráficos totalmente diferentes, né? Consoles de 8 bits, né? Vamos pontuar. E imagine você, tipo, nos anos 80, vendo lá, jogando Pitfall, que era um joguinho de lado, assim, bem simples, do lado você vê o Mario Bros, né? Que você podia pular, power-ups, lançar foguinho e tudo mais. Era algo totalmente diferente, assim, você falava, meu Deus, eu quero um Nintendo, eu preciso de um Nintendo. Porém, né, como essa indústria cresceu muito rápido, não tinha um controle de qualidade muito bom, né, que nem a gente tem hoje em dia, até mesmo indicação de faixa etária, e em 83 aconteceu o que a gente chama de crash dos games, né, principalmente lá nos Estados Unidos. E um desses impulsionadores aí desse crash foi a Atari, que querendo ou não, né, fomentou todo esse mercado, mas ela também foi responsável pela derrocada. Então, nos anos 80, não vou lembrar quando de lançamento, mas foi em 83 saiu o jogo do filme do ET, do Steven Spielberg, né, que foi um sucesso tremendo nos cinemas, e a Atari resolveu ir lá, vou fazer um jogo do ET. Só que, né, eles apressaram o time de desenvolvedores e o jogo ficou totalmente ruim mesmo. Né, então, a Atari foi lá, fez 5 milhões de cópias, pensando que ia vender horrores, porém, né, ela acabou se afundando em dívidas, esse estoque ficou parado, as lojas começaram a devolver e caiu a credibilidade, né, dos consoles caseiros, o pessoal parou de jogar, né,
foi deixando um pouco de lado e foi se voltando para os arcades, que tinham um hardware melhor, né? Então tinham jogos mais interessantes. E já nessa época também surgiu um dos primeiros, né, rumores dessa indústria, que foi confirmado em 2014, tem até um documentário, né, Atari Game Over, que a Atari enterrou os cartuchos sobressalentes do ET no deserto. Caso vocês queiram conferir depois, né, com calma, né, o nome do comentário é Atari Game Over. Ele fala bem explicadinho essa parte dos crashes dos games e tudo mais. Então, de um ano para o outro, assim, a empresa que valia, tipo, a indústria que valia 7 bilhões de dólares, em 83 ela ficou avaliada em... Em 85 ela ficou avaliada em 100 bilhões de dólares. Né? Foi um baque, né, totalmente para a indústria e produtoras. E conforme a tecnologia aumentando, né, como eu já falei, e foi em meados de, né, nesse crash dos games, assim, foi que começou a aumentar a procura de computadores caseiros, né, os PCs, hoje em dia que a gente tem, né, com placa de vídeo e tudo mais, a gente faz stream, até mesmo estou usando um para gravar vídeo para vocês, mas naquela época era bem limitado mesmo, né? Então foi quando o pessoal começou a se voltar para os computadores, né, os desenvolvedores independentes, programadores começaram a compartilhar códigos, né, por correios, disquetes, né, fitas cassete, que tinha naquela época, parece engraçado hoje em dia, mas antigamente não tinha CDzinho, não tinha pendrive de nuvem para você mandar, era na mão mesmo, tinha que ir lá e programava o jogo e você jogava. E a gente pode destacar o Commodore 64, né, que foi um computador portátil muito vendido na época, vendeu cerca de 17 milhões de unidades, né, e é uma marca que até hoje não foi batida por um único modelo de computador. Né, a gente tem vários computadores, a gente tem milhões de computadores no mundo, mas o que mais vendeu até hoje de um tipo, né, um modelo específico, foi o Commodore 64. Tá? Aí em 85, né, como já falei, em 83 a Nintendo lançou o Famicom no Japão com esse nome, né, Super Family Computer, que é o Famicom, e em 85 ela veio para os Estados Unidos com o Nintendo. Né? O Famicom japonês ele é vermelho, né, e branco, tem umas cores diferentes, e para passar um tom mais sério no mercado americano, eles lançaram em cores em escalas de cinza, né, parecia um DVD, se encaixava o fita ali na frente, bem parecido com o VHS na época. Então, pessoal, como eu estava falando, né, em 88 a gente tem o lançamento do Mega Drive lá no Japão, um console de 16 bits, né, com o dobro de poder de processamento do seu antecessor, o Master System, né, e do Nintendinho, que era concorrente direto. E em 89, né, o Mega Drive ele chegou nos Estados Unidos com o port do Altered Beast, um beat'em up, né, que é briga de rua, o Altered Beast, que foi um port dos arcades, foi muito bem elogiado, né, por estar próximo aí da capacidade dos arcades. E a gente também tem o TurboGrafx 16, primeiro console a ter jogos em CD, já ali, né, perto no início, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então foi ali que começou a ter aberturas, né, cutscenes, né, que são os filminhos, foi no TurboGrafx 16, só que não fez tanto sucesso. A indústria estava mais focando aí em Nintendo e Sega do que na fabricante do TurboGrafx. E a gente teve também em 89 o lançamento do Game Boy, junto do joguinho do Tetris, aquele de montar, né? E vendeu 300 mil unidades em 2 semanas. Então foi, tipo, a Nintendo deu um golpe de mestre. Até hoje Game Boy a gente tem o Nintendo 3DS XL, né? Que a gente vai falar dele mais pra frente, mas começou com o Game Boy. Então era um console portátil, grandão, assim, com 4 pilhas, né, daquelas grandes, e veio com o Tetris. Né, e você jogava e revolucionou, né, realmente o mercado de portáteis, porque tinha uns gráficos melhores que o Game Watch e um gráfico melhor do que os outros consoles portáteis. A gente pode destacar também o Game Gear da Sega, né, que tinha ali tentou bater no Game Boy, mas não conseguiu. Né, e a Nintendo, né, no mesmo ano, ela acaba dominando o mercado de games nos Estados Unidos, com uma fatia aí equivalente a 80% do mercado, que estava avaliado em 3 bilhões. Né? Então a gente viu que ele foi voltando aos poucos a agregar valor a ele mesmo. E nos PCs, que já estavam bem avançados, a gente tem uma onda, né, uma invasão de simuladores. Né? E o que a gente pode destacar bastante é o SimCity,
que você vai lá e monta a sua cidade. Você é o prefeito, você constrói estrada, você constrói hospital, delegacia, né? Você vai aumentando ali ela, vai agregando valor a ela, você pode mandar desastre por ela. É bem interessante, foi aí que começou, né? A gente pode destacar bem o SimCity, que tem até hoje, a gente tem o The Sims também, tipo, falei isso mais pra frente, mas o prelúdio aí dos simuladores foi o SimCity. Né? E somente nesses 20 anos de 70, o início dos 90, a gente teve que o mercado teve seus altos e baixos, só que a indústria dos games em si não tinha mostrado a sua total força. Foi nos anos 90 realmente que eles vieram para chutar o pau da barraca. Eles vieram para dominar e mostrar que eles estavam prontos a mostrar o seu potencial e foram com tudo. Né? E duas grandes produtoras que marcaram os anos 90 até o início dos anos 2000 ali, foi a Nintendo e a Sega, né? Que teve aquela guerra, né? Tipo, tinha o pessoal que gostava de Nintendo e o pessoal que gostava de Sega. A mesma coisa, PlayStation e Xbox hoje, né? Então, ali o Nintendo ele tinha o Mario, né? Que era o mascote deles, favorito, e Zelda, Metroid e os seus jogos exclusivos. E a Sega, ela tinha o Sonic, que veio ultra rápido, ultra veloz e desbancava totalmente o Mario, né? Em algumas questões. É um excelente jogo. Joguei bastante os dois quando eu era mais novo, mas a minha preferência sempre foi o Mario, né? Por ter o Nintendo por mais tempo. E foi nos anos 90 ali que a Nintendo, vendo que estava ficando para trás na questão do Mega Drive, resolveu lançar o Super Nintendo, que foi realmente uma revolução para a época, né? Com os gráficos dele bem mais poderosos que o Nintendo 8 bits. Então, né, a gente tinha o Mega Drive com o Sonic, e o Nintendo, né? Ele já veio com o Super Mario World, né? Que é um jogo excelente, todo mundo já deve ter jogado alguma vez ou ter ouvido falar. E desbancou totalmente, né? Ela continuou dominando o mercado. E no Nintendo a gente também tem o Super Metroid, né? Com a protagonista Samus. A gente tem o Zelda, que é o Zelda Link to the Past, foi um dos primeiros jogos de RPG que eu joguei e realmente me apaixonei pelo gênero. A gente tem o Mega Man, que já fazia sucesso no Nintendo, mas a gente tem a série Mega Man X, que foi um excelente jogo para o Nintendo. Eles souberam aproveitar bastante o hardware do console naquela época, né? E a gente tem o Pac-Man também, que foi para Nintendo, e o Donkey Kong, né? O jogo do macaco. Foi um dos primeiros jogos a ter o falso 3D, né? Que a gente fala, que era falado na época. Eram gráficos 2D isométricos, porém para fazerem o jogo, o pessoal da Hareware, né, hoje em dia é Rare, que produziu o jogo, né, que programou o jogo, eles pegaram um super computador na época, né, na época super, realmente super, foi avaliado cerca de $1 milhão. Eles construíram esse computador para gerar os gráficos em 3D, né, eles capturaram todos os gráficos em 3D e trouxeram para o 2D. Então a gente teve Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Eu joguei bastante o 3, não sei vocês, mas o 3 foi o meu favorito. Eu joguei o 2 e o 1, mas não deu pra gostar tanto que nem eu gostei do 3. E já nos anos 90, né, a gente teve aí, né, como eu já falei, naquela época tinha os campeonatos, foi que a Nintendo resolveu fazer um campeonato oficial, que foi a Nintendo World Championships, né, que premiou seus ganhadores com cartuchos dourados, com versões especiais de jogos, né? Então eles tinham o Mario, Tetris, e agora não vou lembrar qual que é o terceiro jogo, mas eles vinham com uma modificação que tinha um montador de pontos. Para vocês terem uma ideia, para prestigiar, divulgar um desses campeonatos, tem o filme, né? Em inglês é The Wizard, e o nome em português é O Mago dos Videogames. Eu lembro que passou na TV uma vez, eu assisti e eu falei, caramba! Né? Que até um dos caras no filme, assim, ele usa a Power Glove, a Nintendo Power Glove, que foi um dos primeiros sensores de movimento da época, né? Então ele vai jogar o Top Gear, né, que é o joguinho de corrida, né, que todo mundo deve conhecer, deve lembrar. Fez muito sucesso aqui no Brasil, por incrível que pareça, só no Brasil, lá fora ele não foi tão reconhecido, e na hora de controlar o carro ele virava a mão, assim, no filme. Né? Só que quando você ia lá e comprava sua Power Glove, você via que não era bem aquilo, era bem falho. Mas para eu que assisti, principalmente quem assistiu na época, você fala, meu Deus, eu quero uma Power Glove. Aí teve também os acessórios que a Nintendo lançou, a Sega lançou alguns.
E né, com esses campeonatos, né, aumentou bastante a competitividade. A gente tem também as revistas. Né, a Nintendo lançou o clube Nintendo Fan Club nos anos 80 e já nos anos 90 virou a Nintendo Power Magazine, né, aumentando ainda mais o nicho dos games. Né, não era só o jogo, os consoles em si. Então a gente tinha editoras, revistas especializadas em games naquela época, né, que como os jogos ficaram mais complexos e nem todo mundo, né, conseguia finalizar eles, então eles começaram a fazer os detonados. Então você ia lá na banquinha de jornal e comprava a revista com o detonado e lia o detonado, pausava o jogo e lia o que tinha que fazer e voltava. E não é que nem hoje em dia, né, como a gente falou, da questão da tecnologia, você vai lá no YouTube e você vê o cara jogando e você joga em casa. Não, você tinha que ir lá, correr atrás, comprar a revista. Ou se você não achasse a revista, você tinha que pausar o jogo, né, pegar o dicionário em inglês assim, lá folhear, né, escrever a frase, traduzir e assim por diante. Né? E no Nintendo também a gente teve um outro jogo bem famoso que é o Street Fighter 2. Né? Foi um dos primeiros jogos de luta aí a ter os combos e especiais, né? E com lutadores famosos como o Ryu e o Ken, que até hoje também Street Fighter é uma série de sucesso. Mas começou lá no Nintendinho, né? No Street Fighter 1, mas não é tão bom, mas o estrondoso mesmo foi no Super Nintendo. Já a SEGA, para competir, tinha um port dos arcades do Mortal Kombat, né? Aquele jogo que toda mãe, quando que via você jogando e via, falava: meu Deus, eu jogo esse jogo violento, voando sangue. Ele é um port dos arcades e foi um dos primeiros jogos, foi o jogo, né, que iniciou o ISBR, né, que é o controle parental dos jogos. Essa sigla em inglês, ISBR, que era jogos para mais 18, né? Então se você era de menor, você não podia jogar Mortal Kombat. Na época, assim, hoje em dia a gente vê Mortal Kombat e a gente fala: nossa, meu Deus, que horrível. Mas na época era o que tinha de mais moderno. Na Nintendo não tinha sangue, no jogo da Nintendo. Mortal Kombat 1 não tinha sangue e tinha sangue no Mega Drive. Foi aí que o Mega Drive também vendeu um pouco mais em cima do Mortal Kombat nessa questão do sangue. Tá? Aí também nos anos 90 a gente teve o início dos jogos FPS, né, com o Doom e com o Wolfenstein, que você via a arminha, né, você ia girando e atirava nos inimigos, né, e todo mundo conhece Doom, tá aí até hoje. O Wolfenstein também, né, voltou com força total nos consoles da nova geração, mas naquela época era um falso 3D, né, eram gráficos que você ficava parado, mas o cenário que se mexia, né. Então você ia virando e o cenário ia fazendo os cálculos da programação. Bem interessante, era realmente totalmente diferente. E né, já de olho na próxima geração, já baseado no TurboGrafx 16, a Nintendo falou: poxa, acho que eu vou lançar um console com CD, que até época era só cartuchos, né? Que eles se tinha, a Nintendo falou: pô, vou lá e vou lançar alguma coisa em CD. Chegou e chamou a Sony, né? Uma outra empresa japonesa na época, fazia componentes, TVs, e o Walkman, né, fez bastante sucesso nos 80, da Sony, e falou: tô com um projeto de fazer um console que rode CD, vamos junto? A Sony falou: não, vamos. E fecharam a parceria, né? Tem várias fotos, né, especulações, tem até um protótipo funcional do Nintendo PlayStation, né, vocês já pegaram a dica do nome do console. Nintendo PlayStation, só que nos 45 do segundo tempo, a Nintendo foi lá, deu uma rasteira na Sony e fechou com a Philips, né, lançando o CDI, que foi um fracasso. Né, vamos falar a verdade, foi um fracasso, né, não vendeu nada que eles esperavam. A Nintendo tirou o cavalinho deles da chuva, né, falou para a Philips: ó, projeto de vocês que se virem. E a Sony, vendo, né, que era um mercado bem rentável, né, o de consoles, né, de jogos eletrônicos, foi lá e lançou o PlayStation. Aí foi uma revolução total, né? Foi gráficos aí de 32 bits, que é totalmente em 3D, algo totalmente diferente do que você está acostumado a ver, algo que você via somente arcades assim, e poucos arcades da época, você tinha no console na sua casa. Então jogos, né, que estão até hoje aí no mercado, né, que surgiram lá no Nintendo, no primeiro Nintendo, né? Desculpa, no PlayStation, no primeiro PlayStation, foi o Resident Evil, né? A gente vai ter o próximo lançamento, o Village, né? Resident Evil 8. A gente teve o Final Fantasy Dino Crisis, né? O Ultimate Dinossauro, que fez bastante sucesso na época, eu joguei muito Dino Crisis.
O GTA, né, jogo que é bem polêmico hoje em dia, né, mas fatura muito, muito mesmo, né. Tá aí desde a 360 indo até agora pro PlayStation 5, pro Xbox X e S, nas novas gerações de console, mas surgiu lá no PlayStation, né, visto de cima, era basicamente o que a gente vê hoje, né, mais um golpe da Rockstar para divulgar o jogo, na época que eles mesmos pagavam para os jornais para falarem mal do game. Então eles iam lá e falavam, né, o jogo não sei o que, é muito violento e tudo mais, e foi impulsionando né, até virar o sucesso que era na época, né, fez bastante sucesso, mas depois do PlayStation 2 aí continuou só aumentando. A gente também tem o Crash, que foi o mascote da PlayStation, né, com diversos jogos, Crash 1, 2 e 3. Eu joguei bastante o 3, o Warped. A gente tem o Crash Nitro Kart, né, copiando aí o Mario Kart da Nintendo, também foi um bastante sucesso naquele console. E porte de arcade, né, a gente teve o Marvel vs Capcom, né, que era do arcade e foi portado pro PlayStation devido à sua qualidade gráfica superior e capacidade de armazenamento bem maior que as fitas. Né, então eram lá 400 MB, um CD suportável, então cabia realmente muita coisa. Né? Cabiam os filminhos, as cutscenes e assim por diante. E para não ficar para trás, né, depois desse projeto fracassado com a Philips, né, a Nintendo foi lá e lançou o Nintendo 64, né, que tinha também o dobro de poder de processamento do PlayStation. O PlayStation 32 bits, o Nintendo 64, como diz o nome, eram 64 bits. Porém, ela ficou limitada por causa dos cartuchos, ela não queria se render aos CDs. A Nintendo, por ser uma empresa japonesa, não é muito tradicional, eles são mais rígidos em algumas coisas e menos adaptáveis a mudanças. Então, o que limitou muito o potencial do Nintendo 64 foi a questão de cartuchos, mas nem por ser limitado assim, ele deixou de ser ruim. Ele vendeu muito bem. Os jogos do Mario aí, a gente teve o Mario 64, que foi o primeiro Mario em 3D, de mapa aberto, assim, que você entrava nas fases, entrava no castelo, e é um excelente jogo. A gente tem o 007, que é um excelente FPS, né, para aquele console. Foi um dos primeiros consoles também a ter 4 slots de 4 entradas para controle, não então o multiplayer ali era local, não era online, que a gente joga hoje em dia, ela sala com 100 jogadores, não, eram os 4 ali e era bem interessante. Joguei muito no Nintendo 64, gostava muito. Então a gente teve os jogos do Mario, né, com o Mario 64, primeiro Mario em 3D, né, e com o mapa aberto na época. Então você, né, quando começava com o Mario, você entrava no castelo e acessava as fases. Tinha que coletar as estrelas para derrotar o Bowser e salvar a Peach, né, a princesa do Mario. A gente também teve Mario Tennis, Mario Golf. A gente teve os jogos do Pokémon, que fez muito sucesso no Game Boy, ajudou a alavancar muito as vendas. E também tem o desenho, tá aí até hoje Pokémon, né, com o Pokémon GO, com a realidade aumentada. Mas ele começou lá no Game Boy, né, que eram os monstrinhos de bolso. No Nintendo 64 a gente teve Pokémon Stadium, que foi as outras do Pokémon sim, em 3D. Foi algo totalmente diferente que estava acostumado, né, os gráficos 2D e o desenho não tinha sido lançado ainda na época, foi lançado um pouco depois. O desenho, até por isso que no Game Boy não tem o Ash, né, e não tem o Gary, né, são outros personagens, você mesmo que é esse personagem. A gente teve o Turok também, né, que é um jogo, um FPS, pro Nintendo 64, que você, né, mata dinossauros aí, excelente jogo. E a gente teve também o Super Smash Bros, que era um jogo de pancadaria dos personagens da Nintendo. Então a gente tinha o Mario, o Luigi, o Donkey Kong, né, que veio dos jogos, o Link, né, o Pikachu. Então você caía na porrada com seus amigos em 4 controles para jogar o Smash Bros. E nessa época, né, com os games lá em alta de volta, todo mundo jogando, todo mundo naquela febre, meu Deus, foi quando começou a ter os filmes de jogos. A gente pode destacar o Mortal Kombat, né, aquele jogo lá que eu falei, que era super violento, para a época, né, hoje em dia também continua, mas para a época era totalmente fora da casinha. A gente tem o primeiro filme do Mortal Kombat, com frases clássicas do videogame, né, como Fatality, Flawless Victory. Eu particularmente gosto muito do filme, né, do primeiro. Foi algo assim que me marcou quando eu era criança. Eu falava assim, caramba, eu vi o que estava no videogame, eu vi na tela da TV e falava, meu Deus. A gente teve também, né, o controverso Street Fighter, que foi estrelado pelo Jean-Claude Van Damme, né, que não segue fielmente assim
os jogos do Street Fighter. A gente tem algumas diferenças ali, mas a gente tem o Raul Julia como o Mr. Bison, né, no final do filme, e o Jean-Claude Van Damme como Gaio. Também teve o jogo de luta do filme. É horrível, é ruim, não. Eu recomendo, se quiserem jogar por curiosidade, joguem, mas vocês vão se arrepender. E foi aí que a indústria de games começou a diversificar bastante, né? A gente também teve filme do Mario, né? Embora não pareça, embora eu entenda que ele esquecesse esse fato, a gente teve o filme do Mario Bros, né? Se passava em Manhattan, fiasco de um filme, né? E também a gente teve o filme do Double Dragon, filme do beat'em up, né? Que veio dos arcades e foi aí para as telas de cinema. A gente teve também desenho do Sonic, que tem até hoje aí, né? Estão lançando desenho do Mega Man, desenho em 3D do Donkey Kong, do Mortal Kombat e do Street Fighter, né? Street Fighter são excelentes filmes, né? E o tema do Hadouken do anime Street Fighter 2 lá é surreal. Todo mundo assistiu o desenho assim pra ver o Hadouken da Ryu e no final isso dá um Hadouken. É meio triste, mas é muito show de bola. Então a gente viu assim que a indústria dos games não estava só focada na criação de jogos, na criação de consoles, ela começou a diversificar, né, mostrando aí que ela realmente veio para ficar e que podia desbancar qualquer outra coisa. Então a gente estava envolvendo aí nas revistas, como eu falei, os campeonatos que a gente tinha naquela época, a indústria cinematográfica, quadrinhos, brinquedos em geral, assim, tudo que tinha naquela época, assim, e era dos jogos, né? E agora a gente chega nos anos 2000, os anos 90 aí ficou baseado na briga da Nintendo com a Sega, mas quando veio o PlayStation, assim, passou por cima de todo mundo. A PlayStation não teve competição, a Sony começou a ditar o mercado. Já nos anos 2000, a gente teve aí o famosíssimo no Brasil, né, o grande, saudoso e prestigiado PlayStation 2, que já rodava DVD estava chegando aí no mercado, né, e para acompanhar a tecnologia, né, os games resolveram, né, foram migrando aí para mídias maiores, que os jogos estão ficando mais pesados, mais complexos, exigiam muito mais hardware do que já tinha naquela época. E como a gente sabe, foi um sucesso totalmente grande, né, estrondoso, assim. A gente jogou muito PlayStation 2. No Brasil é um console bem vivo ainda, né? E foi no PlayStation 1 começou, né? No Nintendo também tinha, mas foi no PlayStation 2 mesmo que deslanchou o mercado da pirataria, né? Quem aqui nunca foi na feira, assim, no camelô e comprava lá os jogos do PlayStation 3 por 10, funcionava um, né? Ou se funcionava os 3, 2 paravam de funcionar uns dias depois e você ia lá e comprava, né? E o PlayStation 2 usava DVDs, tinham 4 vezes mais capacidade que os CDs do PlayStation 1, né? Que são 4 GB de armazenamento que a gente podia colocar num DVD aqui no PlayStation 2. A Nintendo também não ficou atrás, ela lançou, né, o GameCube, porém com medo dessa pirataria, ela fez um CD diferente. O CD do GameCube era pequenininho, vocês vão conseguir ver aí, era pequenininho o CD, né, para tentar burlar um pouco essa pirataria, né? Depois se mostrou fácil, depois conseguiram burlar o sistema de segurança do GameCube, lançando CDs piratas, mas o que realmente fez a pirataria crescer, e ao contrário do que pensava a Nintendo, que a pirataria, vão piratear tudo e a gente vai deixar ganhar dinheiro. Não, a Sony foi lá e lavou dinheiro, né? Ela cansou de ganhar dinheiro com o PlayStation 2, né? Graças à pirataria, os jogos eram mais acessíveis, né, do que os jogos originais na época. Então, você ia lá, comprava o PlayStation, não precisava obrigatoriamente comprar um jogo original. Você ia lá, comprava ele desbloqueado já na loja e ia lá e jogava. Aí, comprava o CDzinho no camelô ou qualquer outra loja, né, e jogava na sua casa. Pessoal, eu já ia deixando um pouco em branco, né? Como eu já falei, né, eu gostava muito de jogar. Eu falei das horas, eu lembrei, eu trabalhei durante 4 anos na Animal Games, né? Ela é atualmente a loja mais antiga de games de Curitiba, né? Fica lá no Sítio Cercado. Então, se vocês verem um vídeo de Curitiba e derem um pulinho lá, né, falem para ele, então eu vi o vídeo do Pedro lá no curso da VFP e vim aí dar uma prestigiada, beleza? Gente, né, como eu falei, nos anos 2000 a gente teve PlayStation 2, ditou o mercado,
né? A gente teve o Nintendo GameCube, a gente teve os portáteis da Nintendo também, né? Que ela evoluiu os portáteis. A gente teve o Game Boy primeiro, que era preto e branco. A gente teve o Game Boy Color, que eram paletas de cores. E a gente teve o Game Boy Advance, que era um console de mão de 32 bits, igual ao Nintendo, né? Com jogos próprios da Nintendo, Mario, Donkey Kong, assim por diante. Castlevania, que é um excelente jogo para Game Boy. O Area of Sorrow, joguei bastante, né? E de olho nesse mercado, a Microsoft foi lá e lançou o Xbox. Não o 360, lançou o primeiro Xbox, uma caixona enorme assim, pretona. E foi ele que ajudou a popularizar o que a gente conhece hoje em dia por Xbox Live. Foi lá onde iniciaram os jogos online, né? Com Halo. Halo fez muito sucesso no primeiro Xbox, né? O FPS, que está aí até hoje também. A gente tem o Forza, também se iniciou no Xbox, para competir com o Gran Turismo da Sony, né, que é do PlayStation. A gente tinha o Forza para Xbox. E o foco do Xbox realmente eram jogos online. Eu não focava tanto no modo história. A gente teve, né, os lançamentos com modo história para o primeiro Xbox, mas o foco deles era o online mesmo, né, já que estava ficando mais acessível à internet. Para todo mundo, estava popularizando bem a internet, não era que a gente vê hoje em dia, que é a internet de escada. Então você, né, para jogar durante a semana, acessar durante a semana, tinha que ser depois da meia-noite, que o pulso era mais barato. Sei lá, desconectava o telefone, conectava o computador até as 6 da manhã. O final de semana também, que era cobrado um pulso só. Aí sua mãe ficava louca com você, você desconectava o telefone da casa, né, para poder mexer no computador. E depois disso a gente, né, já conhece bastante o mercado. A Sony lançou o PlayStation 3, que eram mídias Blu-ray, né, mídias padrão em 80 GB, né, 20 vezes mais que o PlayStation 2, a mídia de DVD do PlayStation 2. A gente tem o Xbox 360 com um DVD S9 com 9 GB. E esses dois aí vieram de vez para ditar o mercado do online, né? Então hoje em dia, se a gente joga Call of Duty, né, Fortnite, até mesmo FIFA online, foi aí que realmente deslanchou o mercado online com a Xbox Live e com a PSN, né, PlayStation Network. Hoje em dia nós temos aí o PlayStation 5, o Xbox Series e o Xbox S, a nova geração de consoles, né, ultras realistas. E se a gente for ver bem, né, como iniciou e como é hoje, foi um salto totalmente gigantesco. A gente pegar uma criança dos anos 70, dos anos 80, ou até mesmo dos anos 90, e a gente fosse trazer agora para nessa época assim, e falar, esse aqui é um gráfico do PlayStation 5, né, que assim, surtar, pirar o cabeção, falar, não, isso é um filme, não é um videogame, não pode. Até mesmo sensores de movimento, né, um dos primeiros a ter sensor de movimento, como eu falei, foi a Nintendo, com a Nintendo Power Glove, e foi o Nintendo Wii, que fez muito sucesso, né, jogos de golfe, jogos de esportes, né, te tirando do sofá e te levando a praticar exercício enquanto joga videogame. A Nintendo sempre foi preocupado com essas coisas, né, sempre tentou inovar, e o Nintendo Wii fez muito sucesso nessa questão. A Xbox teve o Kinect, que por um grande acaso é um projeto de um curitibano, né? Ele foi lá, fez o Kinect, né? O Kinect 1 do Xbox 360, que também foi uma febre, né? Todo mundo quer jogar jogo de dança, jogo de luta, né? Que nem eu lembro que eu vi assim o Dragon Ball pra Kinect, falei, meu Deus, vou dar um Kamehameha, sonho de toda criança assim, né? Enchia os jogos do Dragon Ball, né? Que também veio não foi só do videogame que foi pra tela, foi da TV pro videogame, né? Os jogos Dragon Ball, e era o sonho de qualquer criança poder soltar um Kamehameha. Foi um dos fortes da propaganda, né? Quando teve, eu lembro até hoje disso. E com essa modernização dos games, assim, a gente também teve a modernização dos filminhos, né? Que começaram lá no TurboGrafx, teve no PlayStation 1, teve no Nintendo 64, PlayStation 2 e assim por diante. Então, conforme aumentando a tecnologia, né? E aumentando também os CGIs, a qualidade deles, o investimento nessa parte, né, da computação gráfica. A gente pode pegar os filmes em CGI do Final Fantasy, da série Final Fantasy, né, que são excelentes, né, sempre foram referências para CGIs. A gente tem outros filmes, né, mas nos anos 2000 ali, né, até 2010, 2009, a referência eram os filmes do Final Fantasy, né, baseado no jogo. Hoje em dia a gente tem outros filmes, né, como Warcraft, o Assassin's Creed, a gente teve o Doom, né, o Tomb Raider, Resident Evil, aquela série de filmes, Silent Hill, todos eles vieram do videogames e fizeram bastante sucesso.
até mesmo o recém-lançado Mortal Kombat, que é o remake dos filmes lá dos anos 90, os personagens clássicos, tendo o Scorpion, o Sub-Zero, o Kung Lao, o Liu Kang e assim por diante. Então, pessoal, como eu falei, essa foi uma pequena viagem no tempo para poder explicar, do como surgiu, como foi evoluindo, do que é hoje, para a gente poder entrar nos cargos, de como a indústria dos games se divide nos cargos. Se é seu sonho trabalhar com games, com desenvolvimento, até mesmo ser um streamer, é interessante saber como eles surgiram, para você poder falar sobre eles hoje em dia, para você realmente ser um fã e um dia alguém vai perguntar, você falou, não, surgiu lá, sim, eu vi no vídeo lá da DFP, o Pedro falou lá no vídeo, então é isso aí. Tá, gente, se o sonho de vocês é realmente trabalhar com games, eu vou falar alguns cargos aqui e vocês veem como vocês mais se identificam. A gente tem, hoje em dia, bastante, já tinha na época lá do Atari, quando os desenvolvedores saíram da Atari e fundaram os estúdios, mas hoje em dia está bem forte, são os desenvolvedores independentes, os indie developers. É aquela pessoa que cria tudo sozinha no jogo, desde da programação da física até a entrega dele, a arte visual, os personagens, o enredo, a trama, a física, os cenários, tudo, ela faz tudo sozinha. A gente pode destacar, eu particularmente gosto muito desse jogo, sou meio suspeito para falar, do Dust, a Elysian Tale, para Xbox 360. Ele tem uma arte gráfica linda, e foi um cara só que desenvolveu, ilustrou e programou, é o Dean Domdrill. A gente também tem o aclamado Undertale, que é para PC, PlayStation e Xbox, feito pelo Toby Fox. O Spelunk, que foi um reboot da série dos anos 80, feito pelo Derek Yu. E, por incrível que pareça, eu falei no vídeo lá do Game Boy, eu falei do Tetris. Foi um sucesso estrondoso, dados não confirmados colocam ele como o jogo mais vendido de toda a história, desbancando a série do Mario. Ele sendo o jogo mais vendido de toda a história, feito pelo, na época existia ainda a nação soviética, pelo Alexei Pajitnov. Surgiu para Game Boy, foi vendido para Game Boy, teve também umas versões para Master System, porém ela foi retirada, é um item completamente raro, Outro mercado também é de colecionadores, já vou falar disso depois. E foi exclusivo para a Nintendo. Então a Nintendo falou, não, você não vai lançar para nenhuma plataforma, é nosso Tetris e você vai fazer só pra gente. Então dos desenvolvedores independentes, pessoas que fizeram um jogo feito por uma pessoa só, a gente pode destacar isso. A gente também tem o programador, que é um desenvolvedor em si, mas ele conta com equipe, Ele não cuida de tudo. Ele cuida pelo código-fonte do jogo, as mecânicas de gravidade, de batidas de carro, que a gente vê hoje em dia, jogos de corrida, assim, que amassa o carro, ou até mesmo, o personagem cai, ele machuca o cotovelo, ele cai, ele levanta com a mão aqui, machuca aqui, Então, o programador é responsável por isso, O clima, tá chovendo, jogo de corrida fica mais escorregadia, tá com sol, bate o sol na frente do carro e ofusca a visão, ou até mesmo o movimento dos personagens, por captura de movimento, o programador que vai lá, coloca os sensores e programa e tira isso do dado bruto e coloca aquilo no videogame. Para programador famoso, a gente pode citar o Ed Boon, como falei, que foi o programador de Mortal Kombat. Mortal Kombat também, no começo dos anos 80, ele usava nos anos 90 ele usava captura de movimentos, para poder colocar os personagens no jogo, trazendo a vida real para o jogo. Ele fez captura de movimento. Até mesmo alguns gritos, sons do jogo foram dublados por ele. A gente tem o Fumito Ueda, responsável pelo Shadow of the Colossus, foi lançado originalmente para PlayStation 2, depois teve remake para PlayStation 4. Quem teve PlayStation 2 certamente jogou o rival do Shadow of the Colossus. A gente tem o Hideo Kojima, depois de deixar a Konami, fundou o seu próprio estúdio, por umas diferenças de criação. A gente tem o Hinoboru Sakaguchi, que fez o Final Fantasy, o lindíssimo, excelente e apaixonante Chrono Trigger para Nintendo, que tinha um Dream Team da época. Os personagens da Nintendo foram desenhados pelo Akira Toriyama, desenhista do Dragon Ball, e o jogo foi programado pelo Hinoboru Sakaguchi, que era responsável pelo Final Fantasy na época,
e fez o Chrono Trigger. A gente tem o John Romero, que foi o pai de Doom, pai do FPS, não tem nem o que falar dele. A gente tem o Doom até hoje. E o Koji Igarashi, responsável pelo Castlevania Symphony of the Night, né, que também ditou depois um jogo lindo, né, a artista gráfica dele fez um excelente trabalho, né, e o jogo em si também, né, a questão do castelo, do personagem, movimentação, totalmente excelente, e ditou aí um ramo, né, que chamam hoje em dia de Metroidvania, né, do Super Metroid lá do Nintendinho, depois do Super Nintendo, juntamente com Castlevania. E também a gente tem o Marcus Not Persson, né, criador do Minecraft. Ele começou sozinho, né, depois fundou o Mojang. E, né, o não menos importante e totalmente famoso, Shigeru Miyamoto, pai do Mario, Zelda, Donkey Kong, né, não tem nem o que falar dele, o cara é um gênio, né, ele é um programador totalmente excelente. A gente também agora tem o artista gráfico, que é uma profissão que está tendo bastante destaque, né, e é o responsável pela paleta de cores, roupa dos personagens, né, que às vezes só pela roupa a gente sabe se o cara é vilão, se o cara é herói, se o cara é fraco, se o cara é forte, né, e o trabalho do artista gráfico começa às vezes antes do próprio jogo, né, vai lá o designer, ele passa uma ideia de um jogo, o programador, assim, ele vai desenhando, vai fazendo esboços, né, que tudo que a gente vê em jogo, ele tem várias etapas de criações, né, os personagens, os cenários, os inimigos, né, então vão criando esboços e vão, né, até chegar à parte final, né, e a gente pode, né, destacar aí o Katsuya Eguchi, né, responsável pelo prestigiado Mario 3 e Super Mario World. Foi ele que fez todo o jogo, todas as cores e ambientações. E o Tetsuya Nomura, né, game designer dos personagens de Final Fantasy VII, aclamadíssimo RPG. Tem o remake dele, tá para ser a parte 2, né, para PlayStation 5. Né, e é um jogo que, na época do PlayStation 1, eram, se bem me lembro, 4 CDs. E você precisava realmente do detonado para fazer final nele, né, lembra aqueles detonados. E foi que também reformulou aí, né, ajudou a popularizar bastante o gênero da RPG, né, saindo um pouco do Japão e trazendo ele para os Estados Unidos. A gente tem os designers, né, meio como um todo, que é uma equipe, né, não é só um designer. A gente tem um designer-chefe, que é o responsável pelas equipes, seria o gerente dos designers, e a gente tem as pequenas, as subdivisões, né, porque o designer ele é praticamente o diretor de cinema, né, onde a criatividade dele é o principal aliado, juntamente com a equipe. Né, a gente tem o designer de sistema, que cuida das mecânicas de jogo, a gente tem o designer de fase, que, né, pega a arte final do artista gráfico e coloca aquilo na tela. Né, então eles também ajudam na parte das limitações da fase, dificuldade, se a fase vai ter mais inimigo, menos inimigo, que tipo de inimigo, que arma que o inimigo vai usar. E é um cargo que tem ganhando bastante destaque, né, nesses últimos anos. Por uns jogos difíceis como Dark Souls, da série Souls, e Bloodborne também. São jogos com dificuldade extrema, né, mas que todo mundo gosta. A gente também tem os redutores, né, que são responsáveis pelos diálogos dos jogos. Né? Então você vai lá e tem uma conversa com o NPC, né, que é um personagem que você não pode controlar. O responsável pelaquela fala, pelas dicas, por ter uma embalagem no fundo do jogo, assim, se você aproximar com a câmera, está escrito alguma coisa. Quem cuida dessa parte são os redatores. Eles cuidam de toda a escrita que é criada no game. A gente também tem o roteirista, que é o cara responsável pela história em si, né, por toda a trama do jogo, as reviravoltas, se naquela parte você vai levar um susto, se você vai chorar, se vai se emocionar, se vai ficar alegre, se você vai se identificar com o herói, com o vilão, se você gosta de determinado personagem secundário, se no jogo tem um cachorrinho e o cachorro interage com você, quem fez isso é o roteirista. Né? Então ele é o cara, é a mente por trás do jogo, claro, com os outros times, né? Com o resto do time, mas é ele que vai lá e passa toda a trama, todo o enredo assim e fala, não, é isso que vai acontecer. A gente tem, como tá falando, designer de áudio, né, porque o que seria de um jogo de corridas, né, nos anos 90 tinham sons mecânicos, os sons, né, 2D, assim, bem precários,
para um Dirt Rally, por exemplo, que é um excelente simulador de corrida, Gran Turismo, né, o Assetto Corsa, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é realmente um excelente, né, simulador de corrida, com parte de chuva, parte dos pneus, desgaste dos pneus, né, todo aquele som do motor, né, a aceleração, as batidas, né, os sons da batida, são responsabilidade do designer de áudio, né, que a gente tem o Project Cars, né, que fez muito sucesso, até mesmo o Euro Truck Simulator, né, quem nunca se pegou passando assim por YouTube, pelo Facebook, e viu o cara jogando o Euro Truck Simulator no Brasil, dirigindo uma carreta, né, então, e os sons ali que faz, né, do trânsito, tudo é responsabilidade do design de áudio, até mesmo quem gosta de FPS, né, como eu gosto, o som das armas, né, os tiros, as explosões, os jogos de luta nos gritos, as coisas esmagando, né, quem fica responsável por isso é o designer de áudio. A gente também tem o cargo de tester, que era o sonho meu, né, principalmente, mas acredito que era o sonho de qualquer criança ou adolescente nos anos 90, anos 2000. Né, o tester é aquele cara que vai lá, trabalha na produtora, é um tester independente, e vai testar o jogo. Eles vão te dar o beta, eles vão te dar o jogo final antes de ser lançado, e vão falar assim, ó, testa, faz o que tem que fazer, e normalmente os testers eram responsáveis pelos detonados, né, como eu falei, né, nos anos 90 e anos 2000, né, se quisesse fechar, por exemplo, Final Fantasy 100%, tinha que ter uma revista, você não conseguia descobrir tudo sozinho. Então o teste ia lá e testava, ele tá pulando, mas em determinada parte, se ele pular e usar determinado item, ele sai da fase. Então ia lá, devolvia o jogo pros programadores, né? Eles analisavam, arrumavam essa parte de código. Ou teve muito bug, né? Que quem acabou descobrindo depois foi a comunidade, né? Que os testers, né, apesar do trabalho árduo deles, não conseguiam. Mas o tester é basicamente o cara que vai lá e joga o jogo antes de todo mundo, né? Como era o meu sonho, imagina, tipo, se ganhar pra jogar videogame, jogar um jogo antes de todo mundo e ser sua profissão. Alguém chegar, o que você faz? Joga videogame, ganha dinheiro. A gente tem hoje em dia os streamers, né? Isso aqui é um pouco diferente dos testers. A gente tem os testers ainda, ou até mesmo grandes empresas estão adotando uma outra modalidade, né, que são os betas. Então eles fazem os alfas, entregam esses alfas na mão dos testers, uma equipe pequena, e fazem o jogo em fase beta, normalmente grátis. Ou você compra o jogo e tem acesso ao beta adiantado, e conforme o feedback dos jogadores, as produtoras vão arrumando os bugs, né? E a gente também tem a equipe de marketing. Sabe quando você fica naquele hype para jogar um jogo, que nem o Sekiro Shadows Die Twice, que é ambientado no Japão, China feudal, não lembro agora certinho. Né? Quem fez todo aquele hype, ou até mesmo do Crash, né? O remake dele para PlayStation 4, né? Quem jogou nos anos 90 os Crashs ali, os 3 primeiros Crashs, quem causou todo aquele hype foi a equipe de marketing. O novo Resident Evil Village, que eu falei, Resident Evil 8, que tá todo mundo ansioso para jogar, foi a pessoa de marketing, né? Lançando trailers, dando vazamentos, eles, vazou, a gente sabe que tem uma equipe de marketing ali por trás, né? Para já ir vendendo o jogo na pré-venda, já para levantar uma grana e poder lucrar. E isso a equipe de marketing faz, né? Desde da capa do jogo, o material gráfico, vai ter estátua, vai ter item de colecionador que vem um copo, como por exemplo o Call of Duty. No 360, o Call of Duty 2, o Modern Warfare 2, ele vinha com capacete com um óculos infravermelho. Né? O Call of Duty Black Ops, ele vinha com um carrinho de corrida com uma C4 presa. Certo, a C4 não era de verdade, mas simulava uma. Então todos esses itens, né, colecionáveis, né, ou edições prestígio, que são mais caras, vêm com itens diferentes, a equipe de marketing faz. E aproveitando um pouco, né, como falei anteriormente, a Nintendo, né, fez os campeonatos, os diferentes campeonatos. A gente teve o Tetris, que teve a versão de Master System. A gente tem também esse mercado, né, ou até mesmo a gente pode colocar como profissão de colecionador. Determinado jogo foi lançado só 1000 jogos. Então, hoje em dia ele tem um valor de mercado muito alto. E o do filme que eu falei, né, que vocês queiram ver depois, na aula dos videogames,
ele é realmente o campeonato da Nintendo, né? Ela fez o filme para promover. E foi feito nos Estados Unidos. E os primeiros lugares de cada campeonato ganharam essa fita dourada. E hoje em dia é uma das fitas mais raras, né, do Nintendo. Tipo, é o item cobiçado por qualquer colecionador. E itens até mesmo que só teve o Nintendo PlayStation. Né? Se não me engano, tem um, né, no mundo todo. Também é muito cobiçado. Né? Jogos que a fase que tem um selo que era só que não era para venda, também muito cobiçado. Então é um mercado bem abrangente, né? E no decorrer do vídeo todo a gente viu, né? Os jogos não se limitam, né? As profissões, a indústria não se limita só o que eu falei aqui, né? Tem toda uma cultura, né? Eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, né, trazem coisas boas, lembranças boas dos videogames, né, personagens queridos, ou até mesmo os traços de personalidade, né, com base nisso. Né? A gente nunca desistir, a gente sempre correr atrás, a gente nunca baixar a cabeça, apesar das dificuldades, a gente tentar sempre ser melhor. Pessoal, como eu falei, né, caso vocês queiram investir nessas profissões de roteirista, design de áudio, tester, programadores, aqui em Curitiba, né, a gente tem a PUC. Ela oferece o curso de bacharelado em jogos digitais, tem duração de 4 anos. Caso vocês queiram ver o curso lá depois, né, fica a critério de vocês. Mas caso vocês queiram também fazer dinheiro com jogos, né, a gente tem a profissão de streamer. Você vai lá, compra um setup pro computador, investe um dinheirinho, vai lá na Twitch, no Facebook Game, ou até mesmo no YouTube, vai postando vídeo no YouTube você jogando e vai dar sorte. A gente tem muita pessoa, né, hoje em dia que está realmente milionária só fazendo, né, stream de jogos, né, interagindo com o pessoal ali na hora, recebe jogos, né, termina os jogos antes, né, até mesmo sendo beta testers para esses jogos. E é isso. Né, obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo até agora. Né, obrigado ao ICI e à DFP pela oportunidade de estar gravando aqui para vocês. Né, o Evandro, meu coordenador direto, a Noelisa pelas dicas, né, e pelas conversas, apesar de poucas, foram bem esclarecedoras. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Né, um grande abraço, até a próxima e se cuidem.